questãozinha do IME para ficar legal. É dado a princípio que a gente olha e pensa que é um sistema com 3 equações, mas quando olha que a primeira equação só tem x e y, e a segunda equação só tem x e y, tu consegue trabalhar com essas duas aqui isoladamente. Então, vou começar por essa daqui, ó. Y é dado para nós como e elevado a 2 ln x. Esse 2 que está multiplicando o logaritmo, eu vou levar como expoente lá no nosso logaritmando. Então aqui eu tenho y igual e elevado a ln de x ao quadrado. E aqui a gente tem que voltar lá para as propriedades fundamentais. Isso é para a gente... E o que é o ln mesmo? É o logaritmo na base e de x ao quadrado. Bom, e elevado no logaritmo de base e é o número elevado a um logaritmo, e a base do logaritmo é igual a esse próprio número, resta para a gente só o logaritmando. Então aqui a gente tem y igual a x ao quadrado. Olha que legal. Quando eu olho para a primeira equação, o que eu tenho? X igual a raiz cúbica de 2y² sobre 2. Eu vou pegar esse 2 dividindo e passar multiplicando para cá. 2x vai ser então igual a raiz cúbica de 2 e o y eu vou substituir por x². Então eu tenho x² ao quadrado aqui. Portanto, 2x igual a raiz cúbica de 2x na quarta, porque a gente mantém base e multiplica expoente. Para tirar esse expoente 3, a gente eleva aqui ao cubo e ali ao cubo. 2x elevado ao cubo, a gente vai ter 8x ao cubo. E aqui esse cubo a gente corta com aquela raiz cúbica, e foi justamente por isso que a gente elevou os dois lados ao cubo, igual a 2x na quarta. Eu vou juntar todos os termos do mesmo lado da igualdade, então eu vou deixar aqui 2x² menos 8x cubo igual a 0. Como eu tenho x nos dois termos, eu posso colocar ele em evidência, e entre x na quarta e x na terceira, eu vou colocar o x na terceira em evidência. 2x na quarta divide x na terceira, 2x menos 8x ao cubo divide por x ao cubo, 8. Aqui a gente podia ter colocado 2 em evidência também, podia ser 2x ao cubo, mas geralmente vocês ficam brabo quando eu faço isso. Onde é que a gente vai chegar com isso? Eu vou reescrever essa igualdade pra gente aqui, ó. X cubo vezes 2x menos 8 igual a 0. Para que essa multiplicação seja 0, um dos fatores tem que ser 0. Então aqui a gente pode ter ou o x ao cubo é igual a 0, e aqui o x teria que ser 0, né? A raiz cúbica de 0, que é uma solução, ou 2x menos 8 igual a 0, o 8 passa somando, o 2 passa dividindo, aqui a gente teria um x igual a 4. Então, a princípio, a gente tem duas possibilidades para x. X tem dois valores distintos. Mas, quando a gente olha de novo para as equações que a gente tem, esse x é um logaritmando, e o logaritmando não pode ser 0. Então, a gente exclui essa solução aqui, e a gente só pode ter x igual a 4. Sabendo x, a gente pode encontrar o y, né? A gente calculou antes que y era igual a x², então y é 4 ao quadrado, logo y é igual a 16. O que parecia que ia ser um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, virou um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Agora a gente calcula o z a partir daqui. Bom, na verdade isso é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, mas a gente conseguiu encontrar duas duas incógnitas separando duas equações aqui. A rigor a gente está usando 3 equações para encontrar 3 incógnitas. Então pegando a terceira equação a gente tem o seguinte: logaritmo y base 2 vai ser logaritmo 16 na base 2, mais
logaritmo z na base x é logaritmo z na base x é 4, igual a x, 4, mais 3. Esse logaritmo é 4 porque 16 é 2 na quarta, mais logaritmo z na base 4 igual a 7. Esse 4 somando eu passo subtraindo, logaritmo z na base 4 igual a 3. Aqui eu aplico a definição de logaritmo, z é então 4 elevado à terceira, logo z é igual a 64, que é o resultado dessa potência. O que a questão nos pede é a soma x mais y mais z. Essa soma é 4 mais 16 mais 64, sendo assim igual a 84, que é a nossa resposta final, letra A. Nesse sistema, a gente vai começar mexendo nas equações separadamente. Então, quando eu pego aquela equação logarítmica, vou escrever aqui, logaritmo x na base 2 mais logaritmo y na base 4 igual a 2. Para eu conseguir juntar esses logaritmos, eu preciso que eles estejam na mesma base. Então, eu vou pegar esse base 4 e mudar para a base 2. O primeiro, por enquanto, eu não mexi. Logaritmo x na base 2. Esse aqui, quando eu fizer a mudança de base, eu vou ter logaritmo y na base 2 dividido pelo logaritmo 4 na base 2. Isso é igual a 2. Esse aqui a gente consegue calcular o valor. Logaritmo x na base 2, por enquanto a gente não mexe. Logaritmo y base 2 também não, porque tem variável, né? A gente não consegue calcular. Mas esse aqui é igual a 2. O que eu vou fazer é o mínimo múltiplo comum nos dois lados da igualdade, para poder cortar os denominadores. O mínimo aí é 2. Olha lá. 2 divide por 1, multiplica o logaritmo. 2 vezes logaritmo x. Mais 2 divide por 2, 1, que multiplica o logaritmo, vai continuar só o logaritmo. Igual 2 divide por 1, 2 vezes 2, 4. A gente fez o mínimo, simplifica aqui. Esse 2 eu vou esqueci da base aqui, ó. Esse 2 eu vou poder trazer como expoente aqui nesse x. Então a gente vai ter logaritmo x² na base 2 mais logaritmo y base 2 igual a 4. Essa adição aqui de logaritmos com bases iguais a gente pode juntar numa multiplicação. Assim a gente chega em logaritmo x² y na base 2, a gente está multiplicando esses logaritmandos aqui, igual a 4. O que a gente faz agora? Pega essa base e passa a elevar aquele 4. A gente chega então no seguinte, x² y igual a 2 na quarta, né? Ele foi lá, portanto, x² y igual a 16. Isso aqui é o que a gente obteve a partir da primeira equação. A segunda equação eu acho que é um pouco mais fácil de manipular, talvez, porque onde a gente pega aqui, ó, 2 elevado a x mais y igual a 32. A gente decompõe o 32 em fatores primos. 2 elevado a x mais y igual a 2 na quinta. Corta aqui e aqui. X mais y igual a 5. Que vai ser a nossa segunda equação. Então a gente pegou essas duas equações aqui e transformou nessas duas. O que eu vou fazer para resolver esse sistema? Eu vou isolar o y aqui. Então é 5 menos x que passou subtraindo. Eu isolo numa equação para substituir na outra. Então, vou escrever essa equação lá. x² y igual a 16. Como y é igual a 5 menos x, eu vou pegar esse y e substituir por 5 menos x. x² vezes 5 menos x igual a 16. E aqui eu não vou distribuir. Se eu usar a propriedade distributiva, eu vou chegar numa equação do terceiro grau, e aí a gente tem um pouco mais de dificuldade para resolver.
O que a gente vai fazer aqui é roubada ao desk. A gente vai trapacear nessa questão. Aqui a gente tem um número multiplicado por algum número e isso tem que dar igual a 16. Tá? Eu vou pensar aqui na possibilidade de ser 16 vezes 1. Ora, para x² ser 16, para x² ser igual a 16, a gente vai ter x igual a 4 ou x igual a menos 4. Só que, como x é um logaritmando, a gente tem que excluir a solução negativa, né? A gente teria simplesmente x igual a 4. E se a gente pegar isso aqui, ó, para que 5 menos x seja igual a 1, lembrando, se esse aqui é 16 e isso aqui é 1, 16 vezes 1 vai dar 16. Esse x aqui tem que ser o quê? 4 também. Existem outras multiplicações que a gente pode obter o 16, mas a gente tem que entender o seguinte, eu tenho que colocar o mesmo valor para x aqui e aqui, e o resultado ser 16. Você poderia pensar, por exemplo, professor, mas 4 vezes 4 também dá 16. Só que aí, bom, tu teria que fazer o x² ser esse 4 aqui, e aqui tu teria x igual a 2. Só que aqui, ó, isso é 5 menos x, e para 5 menos x ser igual a 4, aqui o teu x teria que ser 1. O mesmo valor de x não vai dar esse número e esse. Tá? Então, quando a gente vai adivinhar a resposta, a gente tem que pensar que o mesmo x tem que fazer acontecer todos os termos aqui, todos os fatores da nossa igualdade. Bom, temos o x igual a 4. Se x igual a 4, a gente coloca ele aqui, ó. Y é 5 menos 4, portanto o nosso y é 1. X igual a 4, y igual a 1. O que a questão pergunta é a multiplicação deles. X vezes y vai ser, portanto, 4 vezes 1, que é 4. Essa é a nossa resposta final. Eu vou começar fazendo uma mudança de base aqui, e eu vou mudar isso aqui para a base x, para você ver uma coisa interessante que vai acontecer aí. Então a gente tem logaritmo x na base 3 igual 1 mais 12 vezes. Quando eu fizer a mudança disso aqui para a base x, no numerador eu vou ter logaritmo 3 na base x e no denominador logaritmo x² na base x. Olha que legal. Logaritmo x na base 3 igual a 1 mais 12 vezes o quê? O numerador é logaritmo 3 na base x. O denominador, logaritmo de x² na base x. Pelas propriedades fundamentais, isso aqui é 2. E o que eu vou fazer aí? Eu vou dividir esse 12 por aquele 2 e fica 6. Então a gente tem logaritmo x na base 3 igual. Eu vou fazer mudança de base aqui para esse aqui ficar igual a 3 também. 1 mais 6 vezes logaritmo 3 na base x vai ficar logaritmo 3 na base 3 sobre logaritmo x na base 3. Terminando de simplificar isso aqui, logaritmo x na base 3 igual 1 mais, esse numerador, logaritmo 3 na base 3, é igual a 1. E 6 vezes 1, 6 sobre logaritmo x na base 3. Bom, isso está um pequeno inferno. Então, o que a gente vai fazer? Como tem esse termo aparecendo recorrentemente, eu vou trocar ele por uma outra letra. Então, eu vou dizer que eu tenho um w, que é o logaritmo x na base 3. Vou fazer uma mudança de variável. Então, como é que vai ficar essa nossa equação? Isso aqui é w igual 1 mais 6 sobre w. Eu vou trazer esse 1 subtraindo aqui. W menos 1 igual a 6 sobre w. E esse w eu vou mandar multiplicando. W vezes w menos 1 igual a 6. Usando a propriedade distributiva, w vezes w é w ao quadrado
w vezes menos 1, mais esse 2 aqui, é menos w, aquele 6 eu trago subtraindo, igual a 0. É uma equação do segundo grau, a gente resolve ela com Bhaskara ou soma e produto, como você preferir. Isso tem duas soluções, sendo uma delas o 3 e outra delas o 2 negativo. O que a gente sempre tem que lembrar? A gente não está interessado nessa segunda variável, nessa variável que a gente inventou. A gente está interessado em saber quem que é o x. W é o logaritmo de x na base 3. Então, se w é 3, o logaritmo de x na base 3 é igual a 3. Aplicando a definição de logaritmo aqui, x é 3 elevado à terceira. E eu vou deixar dessa forma, por enquanto. W é logaritmo de x na base 3, então logaritmo de x na base 3 igual a menos 2. Aplicando a definição, o 3 passa elevado, x é 3 elevado a menos 2. Por que eu não resolvi? A questão pede qual é o produto dessas soluções. O produto delas é 3 elevado à terceira vezes 3 elevado a menos 2. Eu mantenho base soma os expoentes, 3 elevado a 1, que é 3. 3 é o produto das soluções da equação. Um polinômio de segundo grau tem raiz dupla quando θ é igual a 0. Tá? Se você lembra lá do primeiro ano, se o δ é positivo, vai ter uma raiz aqui e uma raiz aqui. Agora, quando o δ é 0, as duas raízes vão estar no mesmo lugar. Isso aqui é uma raiz dupla. E, já que eu estou falando disso, quando δ é negativo, a nossa parábola não tem raiz. Né? Então, para que essa função do segundo grau tenha raiz dupla, ela precisa ter δ igual a 0. Tendo que mexer com δ, eu vou identificar quem são os coeficientes. Coeficiente A aqui é igual a 2. Coeficiente B é esse logaritmo de k na base 1/3, e o nosso coeficiente C é 3. Então, para que a gente tenha δ igual a 0, δ é b² menos 4 vezes A vezes C. O B é esse logaritmo. Logaritmo de k na base 1/3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. C não é 3, C é 2. Vezes 2, igual a 0. Assim, logaritmo de k na base 1/3 ao quadrado, 4 vezes 2 vezes 2, isso aqui é 16. Esse menos 16 eu vou passar para o outro lado da igualdade, mais 16. Assim a gente tem logaritmo de k na base 1/3. Percebe o seguinte, se isso aqui elevado ao quadrado é 16, eu vou passar esse quadrado, isso é mais e menos a raiz quadrada de 16. Portanto, a gente vai separar isso em duas partes, exatamente como a gente sempre faz na equação do segundo grau. A gente pode ter logaritmo de k na base 1/3 igual a 4 positivo, ou logaritmo de k na base 1/3 igual a 4 negativo. Aplicando a definição, aqui a gente tem k igual a 1/3 na quarta potência, e aqui, aplicando a definição, k é igual a 1/3 elevado a menos 4. O que a questão pede aqui é, de novo, o produto das soluções. Então, o que a gente tem que fazer é 1/3 elevado à quarta vezes 1/3 elevado a menos 4. Isso aqui, propriedade de potência, mantém base, soma expoente, é 1/3 elevado a 0, que é 1. A ideia inicial é juntar esses dois logaritmos, mas as bases estão diferentes. Então eu vou pegar esse aqui e mudar para a base 3 antes de poder seguir a conta. Então primeiro eu não vou mexer por enquanto.
aqui, fazendo mudança para a base 3, a gente vai ter logaritmo x menos 1 na base 3 sobre logaritmo 1/3 na base 3, igual logaritmo x mais 1 na base 3. Esse logaritmo aqui é um negativo, tá? Porque 1/3 é 3 na menos 1. Então, isso aqui, que é menos 1, vai fazer com que essa fração inteira fique negativa. Portanto, logaritmo x² menos 2x menos 3 na base 3, mais dividido por menos, vai ficar menos logaritmo x menos 1 na base 3, igual logaritmo x mais 1 na base 3. Agora eu posso juntar esses dois porque eles estão na mesma base. E como eles estão subtraindo, vai ser esse dividido por aquele. Assim, logaritmo x² menos 2x menos 3 sobre x menos 1 na base 3 igual logaritmo x mais 1 na base 3. Como os dois estão na mesma base, isso é uma maravilha. Olha só, logaritmo disso aqui na base 3 é o logaritmo daquilo lá na base 3. Esses logaritmandos têm que ser iguais. Olha só que delícia. Isso aqui morre com isso aqui. A gente fica simplesmente com x² menos 2x menos 3 sobre x menos 1 igual x mais 1. Eu vou pegar isso aqui e passar multiplicando para lá. Então a gente vai ter x² menos 2x menos 3 igual x mais 1 vezes x menos 1. Eu vou fazer essa multiplicação aqui usando produtos notáveis. x² menos 2x menos 3. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você usar a distributiva, vai chegar no mesmo resultado, tá? Olha só, pessoal, de novo, que maravilha! x² e x², esses dois aqui se cancelam. Se eu trouxer aquele termo para cá, ele vai subtrair e vai anular com esse. Então, aqui, ó, eu vou trazer esse menos 1 para cá. Então, a gente tem menos 3 mais 1, porque ele vem somando. E esse 2x eu levo lá para o outro lado da igualdade, mais 2x. Está subtraindo, foi somando. Portanto, menos 2 igual a 2x. Esse 2 multiplicando vem dividindo. Portanto, x igual a menos 1, certo? Aqui você vai lá, você marca a resposta, né? Conjunto solução igual a menos 1. E você se surpreende quando descobre que essa resposta está errada. Você diz, poxa, eu fiz as contas todas certinhas, eu cuidei do logaritmo, usei a regra, né? O que acontece? A gente tem que lembrar de cuidar a condição de existência do logaritmo. Se você coloca menos 1 para o x, isso aqui vai ser negativo. Não pode o logaritmando aqui ser negativo. Esse aqui vai ser zero, não pode ser zero também. Então, a gente tinha um candidato à resposta, que era o menos 1, e ele não serve. Então, não tem nenhum número real que resolve essa equação. Isso aqui fica assim, que é um conjunto vazio, que também pode ser representado assim, ó, e assim que está lá na tua alternativa. É uma outra letra, uma outra forma de representar conjunto vazio.